Eu sou Ário Taborda Derginte, tenho mais um sobrenome, um Derravit. O Derginte, na verdade, seria Dergint, mas sou fruto do casamento da minha mãe com meu pai, que os dois são de família, o meu pai de família muito intelectualizada. Meu avô foi formado pela Alta Escola de Petrogrado em Engenharia e minha avó acompanhava ele em todas as elucubrações que ele fazia, e fazia muito, porque era um grande inventor também. Foi o primeiro piloto automático de avião, foi invenção dele, que foi apropriada pelo governo francês. E a minha avó acompanhava, como eu disse, totalmente, falava umas 5, 6 línguas, como ele também falava umas 5, 6 línguas, escrevia facilmente em 5, 6 idiomas, né? E a minha mãe era filha de Pedro Antônio Taborda Ribas, de uma família tradicional paranaense, e também muito lapiana, muito nativista dos seus problemas políticos e de origem do país. Os dois me deram o nome de Ário devido ao interesse do meu avô, de que eu deveria chamar-se de Ário, e eu fui o único neto dele também. E Ário porque ele gostava do arcebispo Ário de Alexandria, que foi, na verdade, considerada pela Igreja Católica, que depois se desenvolveu mais do que o arianismo, como um indivíduo que aceitava umas normas da religião cristã, que ele era cristão também, somente com algumas mudanças um pouco dentro do catolicismo. Mudanças essas que ele gostaria que eu seguisse e que eu mais ou menos acompanho um pouco, né? E eu me casei mais adiante, com mais idade também, com 32 anos, eu me casei com Lígia Maria Ferreira do Amaral, de família também tradicional de Curitiba, no Paraná, e filha do desembargador Ariel e da dona Judite, que tinha origem alemã-suíça, suíça-alemã, uma mistura de suíço com alemão, né? E dessa união surgiram 5 filhos, sendo 4 homens e uma filha, a mais moça de todos os 5 filhos. O primeiro filho tem o nome de Dario Eduardo, Dario pelo papai, e Eduardo por um amigo chileno, muito bom. Ele formou-se no Cefet em Engenharia Eletrônica, formou mestrado e também em Engenharia Eletrônica pela mesma instituição, e pela Universidade de Paris ele se doutorou no ramo dele. Mais adiante, agora em 2015, ele formou-se em Direito pela Universidade Federal do Paraná. O segundo filho, Sérgio, é médico e especializou-se por 2 anos na Santa Casa de São Paulo em endoscopia, que é a especialidade dele. O terceiro filho, Augusto, formou-se em Direito na Federal, é mestre pela própria universidade e doutor pela Universidade de Saarbrücken, na Alemanha. E ele conseguiu o título de doutor com summa cum laude, o máximo que é dado por numa faculdade alemã. Ele escreveu a sua tese em 750 páginas em alemão. O quarto filho, André, é médico também, formado pela Universidade Federal do Paraná
e fez especialização em cirurgia cardiovascular. E a quinta formou-se em Direito, também pela Universidade Federal do Paraná. E Helena, né? Helena Beatriz formou-se pela Universidade Federal do Paraná e também é procuradora federal por concurso. Quer dizer, todos os meus filhos, isso deve-se grande parte à mãe deles, a dona Lígia, que eles fizeram vestibular direto para a Universidade Federal, sem fazer cursinho, e todos eles passaram na Universidade Federal do Paraná. Então vocês vejam que nós, pela posição descrita, aqui descrita, eu adoro muito o ensino público. Eu mesmo frequentei, fiz a escola, o grupo escolar no grupo anexo à escola normal, entidade pública também, estadual pública. Eu me formei no ginásio e no científico pelo Colégio Estadual do Paraná, também público estadual. E me formei na Universidade de Engenharia Civil pela Universidade Federal do Paraná, como também em Economia, pela mesma universidade, só que mais tarde um pouco. Bem, eu comecei a minha vida procurando, eu fui, durante uma boa parte da minha vida, eu fui mais engenheiro. Por quê? Porque eu, quando estava fazendo engenharia, eu decidi que eu tinha que trabalhar. Por quê? Porque para ganhar um dinheiro, etc., e já me tornar mais independente. Sendo que o papai, como forma de educação, também me fez trabalhar quando eu tinha 15 anos. 15 anos que eu trabalhei como secretário de uma pessoa que eu soube depois que o papai escolheu porque era muito disciplinado, muito exigente e era pão duro, pagava pouco. Então foi esse o processo. Então quando eu cheguei no segundo ano de engenharia, que eu tinha terminado o segundo ano de engenharia, eu também fui falar com o papai para ele me conseguir um emprego junto, e ele era chefe de divisão de Geografia do Estado do Paraná, me conseguiu um emprego junto com a posição dele. O que ele me disse é o seguinte, que ele não iria me conseguir, embora ele tivesse vários alunos trabalhando com ele, mas que ele não me conseguiria o emprego, porque o que ele fizesse para mim, e eu sendo filho dele, seria comentado como uma benesse especial para filho, de pai para filho. Então ele me disse que não iria me conseguir emprego. Aí eu já estava no segundo ano de engenharia, eu conversei com ele e disse para ele que naquela época estava se fazendo as obras do centenário do Paraná, a CEOC. E como ela tinha lugar para vários tipos de estudantes de engenharia, eu perguntei para o meu pai o que é que ele achava. Se eu podia, o que é que ele achava de eu trabalhar no centro cívico. O papai disse, sim, pode trabalhar, eu acho uma boa. Você trabalhar lá, você pega uma boa experiência. Então eu fui falar com o Elato Silva, que era o chefe das obras do centenário. O Elato Silva, digamos, me cozinhou. Me cozinhou de uma forma tal que, passado 9 meses, ele sempre me dizia para eu voltar às quintas-feiras. Que numa quinta-feira ele chegou e me disse, eu disse para ele, doutor Elato, se eu fosse mulher e estivesse esperando o nenê, ele estava chegando já, porque são 9 meses que eu venho todo dia aqui e não adianta. Aí ele me disse, não, então ia passando o doutor Lotário Zeifert, que era do Teatro Guaíra, e me disse, Lotário, você precisa de alguém lá? Eu estou precisando de topógrafo de obra. Aí ele virou-se para mim e disse, você aceita ser topógrafo de obra? Eu digo, aceito, pois eu tenho formação de topografia e de astronomia já também, então eu aceito. E fui trabalhar no Teatro Guaíra.
Trabalhei durante 2 a 3 anos no Teatro Guaíra. Quando eu me formei em engenharia, eu deixei o Teatro Guaíra. Mas diga-se de passagem que você veja um detalhe como foi a educação, que eu fui filho único, mas não fui criado como filho único. Um dia chega o Elato Silva visitar a obra do Teatro Guaíra, chega lá e diz: quem é o Dergente aqui, o Dergent? Eu disse: sou eu. E disse: pois eu aprendi a trabalhar com o teu pai. Teu pai era um indivíduo firme, disciplinado e me ensinou muita coisa. Por que você não me disse que era filho do doutor Dario? Eu digo: eu não poderia dizer, né? Porque não cabia também. Eu estava pedindo um emprego para mim e não para o papai. Então ficou assim. Bem, você veja que eu me formei então em engenharia, eu tinha deixado as obras do Teatro Guaíra. Consegui várias possibilidades de emprego, uma em Guaricana, nas obras de Guaricana, da usina hidroelétrica de Guaricana, e depois não me acertei também com o chefe, depois fui trabalhar em Lages, no batalhão rodoviário. Também não me acertei com o coronel de lá, e tive o Vidal Ramos, que era prefeito. Ele me aconselhou, quando eu fui falar com o Vidal Ramos, prefeito de Lages, que era irmão do Nereu Ramos, ele me disse o seguinte: escute, se você voltar para Curitiba, você morre de fome? Eu digo: não, eu não morro de fome, mas eu me sinto meio humilhado. Aí ele disse: então volte para Curitiba. Aí eu voltei para Curitiba. Voltei para Curitiba, deixei de usar o anel de engenheiro no dedo. Eu andava com o anel de engenheiro no dedo, deixei de usar, porque estava me sendo frustrante a posição de engenheiro. No Brasil, o Jânio Quadros, que era da época, ele havia colocado na rua um montão de engenheiros, colocado na rua de São Paulo, montão de engenheiros. Então estava sobrando engenheiro no mercado, com mais experiência do que eu, então era meio difícil. Aí um dado dia eu me encontro com Davi Carneiro Neto, que era chamado de Vivi, o apelido, engenheiro também. Ele chega e me diz: Ario, você não quer trabalhar na Pladep? Eu digo: sim, eu quero trabalhar na Pladep, sim, eu quero qualquer emprego, no setor de transportes. Eu digo: ótimo, é uma área que eu gosto até, né? Então eu fui para a Pladep como assessor de transportes. Pladep era a coordenação do plano do Estado do Paraná e era chefiado pelo então coronel Alípio Aires de Carvalho. Então eu trabalhei na Pladep. Chega no meio do ano de 1956, surgem bolsas para estudarem no Chile. E o coronel Alípio, que depois levou a general, e o coronel Alípio me pergunta se eu queria me candidatar. Eu digo: não, eu aceito ser candidato, certo de que não obteria a bolsa. Então o resultado, eu acabei ganhando a bolsa para a Comissão Econômica da América Latina, que é um órgão da ONU. A ONU, todos sabem, tem a comissão para a África, tem a comissão para a Ásia e tem para a América Latina, principalmente para os subdesenvolvidos. Então eu vou para o Chile, eu ia para o Chile e achei que era meio complicado ir para o Chile, porque eu não conhecia o Chile, não conhecia essa América Latina, etc. Aí o coronel Alípio, me diz o seguinte: se você não recebeu a passagem para ir até o Rio de Janeiro, eu ponho num avião militar e você vai para o Chile, porque eu já tinha recebido a bolsa da CAPES. Eu acabei indo para o Chile. Foi a maior aventura minha e a melhor coisa que aconteceu em minha vida, uma das melhores, porque a do casamento foi outra boa, né? Aí eu vou para o Chile. Vou para o Chile e eu tinha, na época, 26 anos, quer dizer, foi um sucesso, porque antigamente não se viajava muito para o exterior, fazer bolsa. E eu passei, então, eu fui o único do Paraná a fazer o curso da CEPAL no Chile, o curso longo da CEPAL, que levou praticamente um pouco menos de um ano. Mas eram
42 mil horas de horas de trabalho, etc. Então, foi muito bom, os professores magníficos, eu fiz amizade muito boa em Santiago, fiz amizade com pessoas que não me conheciam, mas que eu fui apresentado, levei um cartão de apresentação, que era um arquiteto e um doutor Eduardo e a dona Helena, casal sem filhos e que me adotaram como filho durante um ano praticamente. Volto para Curitiba, terminada a bolsa, e embora eu tenha recebido do meu chefe, Jorge Almada, uma bolsa para Harvard, para fazer um mestrado em Harvard. Aí eu, com a mamãe doente, etc., eu voltei para cá, para o Brasil. Voltei para o Brasil e fiquei na Pladep. Aí exerci várias funções na Pladep, de pesquisa, eu fui até subcoordenador da Pladep, junto com o coronel Alípio, e etc. E eu fiz uns trabalhos aqui que mandei para o Chile. Resultado, sou convidado a trabalhar junto às Nações Unidas, num grupo assessor das Nações Unidas na Colômbia. Não teve dúvida, eu embarquei para a Colômbia. Quando eu estou na Colômbia, depois eu tinha feito um contrato com as Nações Unidas de 2 anos. Quando eu estou na Colômbia, o Ney Braga é eleito aqui para o Paraná e o coronel Alípio é nomeado secretário de aviação. Resultado, eu estou na Colômbia e recebo duas correspondências. Uma do coronel Alípio me convidando para ser diretor do Porto de Paranaguá. E uma do Ney Braga para ser coordenador do planejamento do Estado, aquela função que o coronel Alípio era o chefe antes, para ser a função de coordenador do planejamento, que equivalia a ser secretário de planejamento. Logicamente, pela minha formação, eu decidi de aceitar o cargo, o convite do governador Ney Braga, porque era a minha área de planejamento. O curso que eu fiz foi de desenvolvimento econômico na CEPAL e ligado ao planejamento, muito ligado ao planejamento. Eu, logicamente, agradeci muito ao coronel Alípio e aceitei o planejamento. Então, foi nesse planejamento no Pladep que eu conheci a minha esposa. Aí começou o romance, etc., mas muito comedidamente, porque na época, inclusive, na hora que fiquei noivo, ela saiu, deixou de trabalhar na Pladep, que era no Palácio do Governo, no 4º andar do Palácio do Governo. 3º mesmo. E aí acontece o seguinte: Ney Braga não era um homem de planejamento. Ney Braga era um homem de execução. E eu, depois de eu ficar 2 anos no planejamento, sempre sendo impedido de fazer os planos que eu gostaria de fazer, eu achei que, até como conceito que eu tinha no exterior, tanto na Colômbia como na formação do curso que eu fiz da CEPAL, eu achei que eu deveria me demitir, sair do planejamento. Embora o Ney Braga fosse um indivíduo magnífico, um político sério, não havia essas falcatruas que está vendo hoje, eu até numa viagem, quando eu tentei falar com ele me disse: você vai comigo para Florianópolis, numa reunião de governadores, e então nós falamos no avião. Então, no avião, eu entreguei a admissão para ele, voando. Entreguei, eu digo: general, governador, o senhor é um homem executivo, o senhor não é de planejamento. Aí eu tive confirmação minha do Alípio, que estava no avião também, que era secretário de obras, e tinha sido coordenador do planejamento. Ele diz: o Ney é isso mesmo, porque eu me sentei ao lado do Xarap, que era da Associação Comercial do Paraná,
E eu pedi. Aí o Ney Braga dizia, não, você não vai fazer isso contra mim. Eu disse, não, governador, eu tenho que fazer, porque eu não. Se o senhor é meu amigo, o senhor aceita a minha admissão. Aí ele disse, bem, nesse pé, mas você vai para o Codesul. Eu digo, eu não sei bem o que é Codesul, mas eu vou para qualquer lugar, porque eu estou precisando, né, de fazer qualquer coisa. Bem, então eu acabo indo para o Codesul. Voltei, passei no Codesul como representante do escritório, fiz a assinatura da criação do Codesul com o Ney Braga ainda. Meu nome está na criação do BRDE Codesul. Aí eu vou para o Codesul. Vou para o Codesul junto com o Reichmann e o Beltrão. Eu fiquei no Codesul durante 8 anos fazendo trabalho de pesquisas e orientação, etc, etc. Aí chega um dado momento, o escritório do governador Haroldo Leão Pérez, que Deus o tenha, né, e do professor Parigô de Souza, que Deus também o tenha, né, eu fui para o escritório deles, trabalhar para a preparação do governo do Haroldo Leão Pérez. Foi uma experiência meio negativa, porque o Haroldo Leão Pérez foi caçado depois pela Revolução, etc., e aí entrou Parigô. Vocês reparem bem, nesse momento eu era diretor financeiro da Telepar. Telepar era a companhia de telecomunicação do Paraná. Eu era diretor financeiro da Telepar. E aí, como diretor financeiro, quando entrei para essa função, eu sempre que estive em alguma função, eu sempre exerci corretamente a minha função. Se era diretoria financeira, eu ia exercer o aspecto financeiro. Só que quem estava lá era um senhor que veio como diretor da Telefônica antiga, e a diretoria técnica e de desenvolvimento, que eram formados por engenheiros, dizia, ele aceitava tudo. E a Telepar estava mal de vida, que não havia jeito, devido às gestões anteriores. Então eu entro na Telepar, até devido a um senhor também que fazia parte do escritório do Leão Pérez, que era o Cássio Macedo, e eu entro e convivi com o doutor Plínio Ferreira da Costa. Plínio Costa. O Plínio Costa, eu não entrei por ele, mas eu me sintonizei muito com as posições dele. Percebeu? Desde o começo, eu tinha sido já aluno dele na engenharia. Eu conhecia de família, do conhecimento de familiar, mas não politicamente. E o doutor Plínio foi um indivíduo corretíssimo na Telepar. Né? Tanto que, para você ter uma ideia, no primeiro sábado da Telepar, chega para mim os meus auxiliares, o meu auxiliar me diz o seguinte, professor Ario, o senhor está com o carro pronto, com a gasolina, o senhor quer com chofer ou sem chofer esse fim de semana? Eu disse, mas eu não sabia que tinha alguma viagem profissional. Disseram, não tem viagem profissional nenhuma, é que todos os diretores recebem o carro e vão viajar. Pegam o carro da Telepar e saem, ou vão guiando ou com motorista. Eu disse, não, eu não concordo com isso. Subi falar com o doutor Plínio, ele estava apavorado também, porque fizeram com ele a mesma coisa. E ele decidiu, com o meu total apoio, a proibir que viagens que não fossem oficiais fossem feitas de carro da Telepar. Né? E você veja um detalhe, e os diretores, eu não vou nem citar o nome por via das dúvidas, os diretores técnicos e de desenvolvimento da Telepar, que me procuraram no escritório do Haroldo Leão Pérez Parigô de Souza para continuarem na Telepar, eles ficaram chateados comigo, porque todas as decisões deles eu exigia que passasse pelo crivo financeiro. Se tem dinheiro para gastar ou não tem dinheiro para gastar. E se eu
for contar as histórias aqui, são várias. Uma delas, por exemplo, eu recebo um telefonema do Dr. Plínio e diz: os diretores da Siemens estão chegando agora aqui em Curitiba para assinarmos o contrato. Eu digo: o que é contrato, Dr. Plínio? Não, o contrato não passou pela tua mão? Eu disse: não, nós estamos devendo para a Siemens. Estamos devendo muito para a Siemens. Aí ele chega e me diz: pois é, mas estão comprando 100 mil aparelhos de telefone. Eu digo: mas não passou pela minha mão. Aí ele disse: e agora? Eu digo: agora o senhor me chame quando chegar a diretoria da Siemens e eu subo. Porque o meu andar era o 10º andar e o do Plínio era 17º. Era o último andar da Telepar. Aí o Dr. Plínio me chama, eu chego lá e ele me diz o seguinte: esses aqui são os diretores, o diretor financeiro da Siemens, presidente da Siemens, que era um colosso. E eu disse: vocês gostaram da vista aqui de Curitiba? Eu acho que os diretores técnicos, os dois, o diretor técnico, estavam também lá presentes, etc. Tinha o diretor administrativo também. Eu disse: mas os diretores técnicos vão convidar vocês para almoçar. Vocês vão almoçar em Santa Felicidade, uma galinha gostosa, etc. E o que é que vocês acharam do voo parado aqui da Telepar? Porque te via toda a Telepar lá de cima. Aí eles me disseram: pois é só com um detalhe, só que vocês não vão levar o contrato assinado, porque eu falei com o Dr. Plínio que esse contrato não passou pelas minhas mãos, porque como quem é o diretor financeiro da Siemens? Fulano. Digo: o senhor sabe muito bem o que nós estamos devendo para vocês. Então, me desculpe, mas eu não vou assinar o contrato. Somente como eles tinham ganho a posição de que eles venderiam telefones da Siemens, eu digo: não, mas eu respeito, vocês sempre vão vender telefone da Siemens, só que eu faço um contrato para vocês de 10 mil telefones, que é o que Curitiba precisa. 10 mil telefones, e eu garanto que enquanto eu for diretor financeiro, vocês vão receber esse contrato no dia. Mas vai ser refeito o contrato geral, ficou como eles tendo ganho, etc. Mas somente se compramos de vocês 10 mil telefones. E foi feito isso. Então você pode, e essa é uma delas que estou contando, vocês podem ver que os diretores do aspecto técnico da Telepar e o de desenvolvimento, que os dois eram engenheiros eletrônicos, não gostavam, porque e eu fiz mais umas 4, 5 outras assim, de segurar a diretoria técnica. Por quê? Porque o diretor que veio, que me antecedeu, o diretor financeiro que me antecedeu, ele estava para se aposentar, então o que diziam os diretores técnicos, ele aceitava, ele assinava também junto e ficava tudo por isso mesmo. Só que quando eu assumi, eu digo: eu vou ser diretor financeiro mesmo. Bem, então o resultado, aí chega um dado momento, o Haroldo Leão Pérez é cassado e o professor Pedro Viriato Parigô de Souza, que eu fui aluno dele também na Federal, assume o governo do Estado. Só que ele estava muito doente, era hospitalizado de mês em mês, aí chega um dado dia, o professor Parigô deixou hospitalizou-se, e nesse momento tiraram o doutor Plínio, que o professor Parigô não gostava muito do professor Plínio, do doutor Plínio, que os dois eram boa gente, mas por qualquer motivo não se estranhavam. E o Plínio iria sair da Telepar. Então chega umas funcionários, o secretário Osíris Stengel Guimarães, chega a me visitar a secretária de Obras Públicas, que representava o governo do Estado na Telepar, e diz que o doutor Plínio ia sair na quinta-feira. E eu senti umas jogadas já meio estranhas. Então eu disse para eles o seguinte: o que é que está vendo comigo?
Aí disseram, não, professor Aire, mas o senhor vai ficar mais um mês, 2 meses. Eu digo, não, então eu saio junto com o doutor Plínio, porque para diretor de sociedade anônima, e a Telepar era uma sociedade anônima, sai na hora que quiser. Não tem jeito. Vocês, então, consigam um diretor para Telepar, porque na quinta-feira, isso foi sexta-feira, mais ou menos, vocês consigam. Não podemos conseguir de uma hora para outra. Digo, não sei, consigam um diretor financeiro e eu vou deixar a Telepar. Quinta-feira eu deixo a Telepar, como eu deixei. Só que passado mais ou menos um mês, mais do que um mês, uns 2 meses, o professor Parigô reassume outra vez o governo. O professor Parigô reassume o governo. E o Parigô fez algo que ele nunca fez com ninguém, porque ele não era de pedir desculpa por temperamento dele. Ele chegou, mandou me chamar. Quando ele mandou me chamar, eu disse como era o secretário de governo, que era o Moreira. Ele chega e me diz, o Ivo Moreira, ele chega e me diz, professor Aire, o professor, ele chamava de professor, o professor mandou te chamar e ele quer falar com você. Agora eu vou te pedir um favor, não fale da história da Telepar para você, porque senão ele já não está muito bem de saúde, ele vai ficar nervoso. Aí eu entro falar com o Parigô sentou-se numa cadeira e eu me sentei ao lado dele, assim, numa outra cadeira, meio de frente, né? Aí o Parigô chega e diz, Ário, como é que você está? Eu digo, não, vou bem, etc. E o senhor como é que está? Está melhor, etc. Aí o Parigô me diz, eu quero te contar o seguinte, eu fiquei muito chateado com o que o meu governo fez para você. Eu disse, mas o que o governo seu fez para mim? Estava o Ivo Moreira de pé perto. Digo, mas o que o governo fez para mim? Não, a tua saída da Telepar. Eu disse, bem, então, professor Parigô, agora, Ivo, você me desculpa que eu vou contar para o professor Parigô todos os detalhes. Como aconteceu e mais. Eu recebi convite para ser diretor, ou fazia uma opção de diretor-presidente ou diretor financeiro do DR. Eu, logicamente, escolhi diretor-presidente para compensar essa minha saída. Né? Só que eu não fui desconvidado até hoje e já tem diretor-presidente e financeiro do DR, até pessoas muito capazes e que eu achei que acertaram bem a pessoa. Né? Só que aí ele me diz o seguinte, pô, professor Aire, eu admito a forma como se está tratando, sem calmo, assim. Eu digo, não, professor Parigô, eu sempre fui calmo. Eu, quando trabalhei no Teatro Guaíra, eu tinha uns 200 operários ao meu comando e eu nunca precisei me exaltar ou dizer um nome para eles. Não preciso disso. Né? Aí ele me diz, então, Mário, você vai aceitar o Codesul. Eu digo, Codesul? Qual deles? Não, você vai ser secretário assistente do Codesul. Eu disse, professor Parigô, eu não vim aqui pedir emprego para o senhor. Eu vim aqui porque o senhor me chamou. Eu, na verdade, estou na universidade, fiquei mais tempo e fiquei no Departamento de Planejamento da Universidade Federal do Paraná. De maneira que eu não estou precisando de... Não, mas você me perdoa? Eu digo, lógico que ele perdoa, o senhor não me fez nada. Né? Ele disse, não, mas se você me perdoa, você aceita o cargo do Codesul, porque a pessoa já saiu, já está saindo, o secretário assistente anterior. Eu digo, bem, então eu aceito ficar no Codesul. Então eu fui para o Codesul como secretário assistente do Codesul. E aí eu permaneci durante 12 anos. Né? Aí o professor Parigô morreu, entrou o outro governador que era agora me escapou o nome, engenheiro também,
E acertamos bem, vivemos bem durante o outro governo do Ney Braga, etc. Bem, para você ter uma ideia, 12 anos eu fui secretário assistente do CODESUL. E eu conhecia o problema do CODESUL totalmente, de trás para diante, de diante para trás, etc. E até os aspectos políticos que envolviam o CODESUL. Então, daqui a pouco muda o governador do estado e passa a ser o Richa pai do nosso governador. Passa a ser o Richa. E o Richa nomeou secretário, e era secretário da Fazenda dele, mas ele nomeia como secretário executivo do CODESUL, que havia secretário executivo e secretário assistente era mais abaixo. Ele nomeia secretário executivo do CODESUL, que trata do aspecto da região. Naquela época eram 3 estados, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande. Eram 3 estados, o secretário executivo era dos 3 estados, o secretário assistente era de cada estado. Aí ele chega e nomeia o Garanhão, que era o secretário da Fazenda, como secretário executivo do CODESUL. E eu tentei falar com o Garanhão várias vezes e não conseguia falar, justamente porque iria haver uma reunião do CODESUL, dos governadores e do CODESUL, que era junto, governadores e secretário executivo e secretário assistente. Ele não me convida para ir na reunião. E eu tentei explicar para eles os problemas que haviam na reunião, que poderia haver na reunião, que ele precisava estar preparado para sustentar, para segurar o negócio. Ele não me convidou. Bem, resultado, eu tentei falar com ele várias vezes e eu senti o problema já. Resultado, eu fiz um pedido de demissão, coloquei na minha pastinha e um dia os Garanhãos Boys, que eram os meninos que trabalhavam no gabinete, me telefonam, dizem, o doutor Garanhão vai lhe receber. Depois daquela reunião do CODESUL. Aí eu cheguei a falar com ele, ele chega e me diz o seguinte, como é que você está financeiramente? Eu digo, eu não sei porque você está me perguntando isso, eu não vim aqui tratar de um aspecto pessoal, de finanças pessoais. Eu vim conversar com o senhor sobre o CODESUL. Aí ele me diz o seguinte, você sabe que em Foz do Iguaçu estão precisando de engenheiro civil. Eu como engenheiro civil estava à disposição do CODESUL. Então você veja a jogada. Estão precisando de engenheiro em Foz do Iguaçu. Aí ele mudou o assunto e me diz categoricamente, eu quero que você demita todos os funcionários do CODESUL e me entregue o CODESUL como terra arrasada. Então eu senti bem, abri a pasta e disse, olha aqui, meu pedido de demissão para o senhor encaminhar ao governador, e eu estou deixando o CODESUL. O próximo secretário assistente que demita, porque eu não nomeei ninguém para o CODESUL e todos são bons funcionários. Então, o próximo secretário demita. Encerrado o assunto, eu fui ligeiro para o departamento de pessoal, porque eu digo bem agora, ele me manda para Foz do Iguaçu. Ele vai tecer os pauzinhos e vai me mandar para Foz do Iguaçu. Eu tinha tempo de serviço, porque eu não gozei licença-prêmio, então tinha mais um ano de licença-prêmio, eu não gozei férias durante 20 anos, eu não gozei férias. Então, eu estava com folga para poder me aposentar do Estado, como engenheiro civil. Entrei com o requerimento na hora e pedi aposentadoria, porque eu sabia que ia acontecer comigo. Então, você veja, eu até de vez em quando eu digo para as pessoas que nem sempre eu fiz o que eu quis, mas pelo menos eu não fiz o que eu não quis. Então, essa foi uma delas. Bem, aí nesse momento em diante, eu já estava na universidade dando aula, eu pulei um pouco esse problema da universidade, eu me formei em economia, justamente para ser professor da área de
Embora que na área de economia tinha um montão de advogados, de engenheiro, de médico até, dando aula de curso de economia. Eu tentei entrar e não consegui, então eu tirei o curso de economia, até estimulado pelo professor Davi Carneiro Filho, Vivi, que é aquele que me fez fazer o vestibular também. Aí eu chego na universidade, o diretor, o professor Ulisses de Campos, me convida para ser professor de uma disciplina de economia política e economia. Eu aceitei na hora, fui falar com o titular da cadeira, o titular da cadeira me recebeu muito bem, e me aceitou muito bem também, o professor Santos de Almeida, e eu passei a dar aula no curso de economia. Bem, quando eu estou dando aula no curso de economia, aí chega um dado momento, criam um curso de administração e me convidaram como professor regente de uma disciplina que não tinha nenhum titular a dar aula no curso de administração, da teoria econômica em curso de administração. Eu logicamente aceitei muito bem, avisei o meu titular de que eu ia deixar a cadeira, etc. E eu passei para o curso de... Só que nesse momento fazem a reforma do ensino. É a revolução e fazem a reforma do ensino. E criaram departamentos e coordenação de curso. E justamente num dado momento eu sou eleito pelos meus pares para ocupar o cargo de... Na verdade, a primeira vez eu acho que fui nomeado como chefe do departamento de economia da universidade. Aí, em seguida, eu sou reeleito e por mais um ano pelos meus pares. Aí, passado um período, estava criado já a coordenação do curso. E eu passei também a ser coordenador do curso de economia. Aí eu sou reeleito coordenador do curso de economia. Aí eu me indispus com alguns colegas meus do curso de economia por aspectos de não darem aula, de não folgarem, de não sei o quê. Resultado, eu não fui reeleito a terceira vez. Fiquei como professor de teoria econômica. Me realizei muito como professor, porque foi o setor que eu sempre quis ser e fui ser professor. E na minha disciplina, eu, na verdade, não era um professor mole de agradar os alunos. Eu não agradava os alunos, dava duro, mas até hoje os alunos lembram-se de mim, digamos, positivamente, sempre. Né? Então isso me alegra muito também. Eu me encontro com professores, com ex-alunos, etc., é uma maravilha. Né? Então eu sou coordenador do curso de economia. Chega um dado momento, me candidataram houve um boato de que eu seria candidato a diretor do curso de economia, do curso de sociais aplicadas, que tinha administração, contábeis e economia. Aí eu estava sendo meio candidato a diretor do curso. Aí, depois disso eu descobri, né? Aí eu descobri que a política influenciou muito e influenciou negativamente, né? Porque o reitor da universidade, que era o Salamuni, Riad Salamuni, me convida para ser pró-reitor de administração. Eu já tinha me demitido, eu já estava aposentado, aí eu pude ficar de dedicação exclusiva na Universidade Federal do Paraná, já antes de ser convidado para ser pró-reitor de administração. Eu já tinha voltado a professor exclusivo da universidade, 40 horas. Eu tinha deixado outras funções
pesquisas que eu fazia sempre, eu deixei de fazer, e fiquei 40 horas na universidade em dedicação exclusiva. Então, na hora que me convidam para pró-reitor, eu já estava, digamos, com o aspecto formal bem definido. Bem definido. Aceitei a ser pró-reitor da administração. Agora, a pró-reitoria de administração era uma pró-reitoria descomunal, era enorme a pró-reitoria e com problemas seríssimos. Porque eu tinha na pró-reitoria a diretoria de pessoal, de todos os professores, aposentados, funcionários, contratados, tudo fazia parte da minha pró-reitoria. Eu tinha também todo o setor financeiro da universidade sob minha égide, ou seja, todos os orçamentos, gastos e etc. passavam pela minha mão. Pagamento de pessoal, etc., tudo era pagamento pela pessoal. Eu tinha mais a diretoria de serviços gerais, que era a contratação de todas os investimentos que a universidade fosse fazer, ampliação do hospital, das clínicas, a prefeitura da universidade estava comigo também. Né? Eu só tinha ainda o setor de transportes, que depois, a pedido do pró-reitor de planejamento, eu cedi para ele. Cedi porque eu já não tinha mais tempo também, né? Era enorme a posição. Aí aconteceu também o seguinte, eu sempre exerci a minha função de maneira o mais correta possível. Né? Aí, politicamente, surgiram probleminhas na universidade. Né? Aspectos ideológicos na universidade. Então, eu nunca me esqueço que uma vez eu cheguei para o Salamuni e digo, Salamuni, você se defina para mim, ou você é de esquerda ou é de direita? Porque eu tenho que tomar uma posição também, eu não posso ficar a sabota ao vento. Se você chega aqui, chegam pessoas da direita falar com você, você é de direita. Se chega o pessoal da esquerda, você diz que é ultra esquerda. Então eu quero saber a posição. E o vice-reitor era de esquerda, bem de esquerda o vice-reitor, que era o doutor Dante Romanò, bem de esquerda. Só que nós dois nos sintonizávamos bem porque eu gosto de vinho e ele gostava de vinho também. Então, nós dois, digamos, driblávamos a esquerda da universidade e a esquerda ficava preocupada porque eu ganhava a garrafa de vinho dele e ele me dava a garrafa de vinho e então nós fazíamos troca de vinho e batíamos grandes papos sobre vinho também, quando dava oportunidade. Só que ele era de esquerda, bem de esquerda. Aí chega um dado dia, tinham dois funcionários, um deles o nome é Fernando, o outro eu não me lembro o nome dele, eram do HC, do Hospital das Clínicas, que eram de esquerda violentos. Né? E me pediram uma vez para deixar eles irem à reunião, havia uma comissão da minha pró-reitoria, que discutíamos assuntos, etc. E ele via todas as reuniões, os dois iam, só que me incomodavam. Aí um dado dia, eles chegam lá e dizem assim, professor, porque nós fomos analisar e o dinheiro da universidade, nós fomos no Banco do Brasil e o Banco do Brasil não quis nos dar a informação de quanto de dinheiro a universidade tem. Eu digo, mas meus parabéns pelo Banco do Brasil, porque não pode ser fornecido a qualquer pessoa. É só o reitor que pode perguntar e o diretor e o pró-reitor financeiro. É só os dois que têm que saber do dinheiro. O resto pode ser professor, outro pró-reitor, não pode chegar no Banco do Brasil e perguntar que dinheiro tem. De maneira que meus parabéns para o Banco do Brasil. Aí um deles deu um sorrisinho daqueles amarelos, eu digo, olha, você rua já, porque você não tem direito de estar aqui nessa comissão, e segundo, se vocês demorarem para ir, vocês vão levar um pontapé no traseiro, porque eu não admito risinho de vocês nessa questão financeira, etc. Bem, até o reitor também entrava no esquema. Ele chega numa reunião do conselho,
do Conselho Universitário, que era um negócio sério, muito sério, e me diz: professor Ario, o senhor aplicou já o dinheiro da universidade? Eu digo: não, eu estou esperando que o Banco Central me autorize e vai me dizer aonde eu posso aplicar, se na Caixa Econômica ou no Banco do Brasil, porque são duas instituições só que podem ser aplicado o dinheiro, porque eu já recusei um montão de bancos particulares privados daqui. Eu não aceitei, porque não pode ser aceito. Aí chega o diretor: pô, mas eu não sabia que você já tinha pedido o documento, a autorização do Banco Central. Eu digo: pedi. Então, você veja que são experiências de vida que eu acho conveniente de serem contadas. Por quê? Porque chegado um dado momento, a esquerdinha da universidade começou a me incomodar, e o Salamone cedeu também. Eu conversei com o Salamone e disse para o Salamone: professor Salamone, eu vou ir-me embora. E depois disso eu saí da universidade, deixei, e me propus de não aceitar nenhum cargo eleitoreiro, né, na universidade. Eu também já estava chegando o prazo de me aposentar, também já tinha praticamente tempo. Aí continuei dando aula, só que chegam os alunos de economia e me pedem para que eu me candidate a ser coordenador do curso de economia. Outra vez. E eu sempre disse para eles, eu fui professor de teoria econômica do curso de administração. Eu nunca quis voltar para o departamento de economia para não ser chefe de mim mesmo. Então, o chefe meu é o coordenador do curso de administração, e não o coordenador de economia. E muito menos o departamento. Eu pertencia ao departamento de economia. Então, o resultado, isso foi o que aconteceu. O candidato que eu auxiliei trazer de Brasília para cá, candidatou-se e foi eleito coordenador. Por mudaram as regras do jogo, foi um negócio terrível, mas foi eleito o senhor professor Pulquério, que nunca deu muita aula, muita coisa no curso, etc. Mas foi eleito pela turma, eu digo, turma, porque normalmente aconteceu isso. Então, chega um dado momento, eu me aposentei da universidade também. Me aposentei e até deixei de frequentar. Mas, em compensação de todos esses dissabores que eu comentei aqui com vocês, eu sempre gostei de arte. E eu sempre colecionei obra de arte. Aí, quando estava aposentado, eu passei então com mais intensidade obra de arte e antiguidade. E hoje, casualmente, eu tenho uma das melhores pinacotecas do Paraná. Estou me realizando nisso. E em antiguidade também eu tenho coisas espetaculares, seríssimas, que são difíceis de obter, mesmo nacionalmente. Então, eu tenho uma coleção que, por sorte, a minha esposa gosta também de antiguidade e de obra de arte. Então, eu pude acumular. Eu moro hoje num apartamento de um andar. É enorme o apartamento meu, um por andar. E eu tive 5 filhos, né? Como eu contei para vocês, e desses 5 filhos, praticamente todos saíram de casa, né? Então, eu tenho 4 quartos que estão cheios de obra de arte, desde o rodapé até o teto, né? De coisas boas, né? E de antiguidades também misturadas no meio. Como ela gosta tanto de obra de arte e de antiguidade, a minha esposa, isso me facilitou muito, muito. Então, você veja, aí eu também, depois de parado, eu acabei frequentando, me convidaram para entrar numa chapa do Conselho de Economia, uma chapa que teoricamente seria de oposição. Embora que eu disse para a turma que eu não sou oposição de ninguém, eu simplesmente aceito. Então, o resultado, houve na eleição,
E eu até cheguei a dizer para a pessoa que justamente me convidou para ser do Corecon, foi um dos alunos da economia que me convidou para ser coordenador do curso de economia, que nós perdemos a eleição. Então eu disse para ele, olha, eu sou ruim de voto, seguramente nós não vamos ganhar, né? Mas se você quer pôr meu nome lá, é uma lista de 6 pessoas, né? Para substituir os conselheiros. E nós ganhamos por 5 votos. Ganhamos por 5 votos e eu entrei para o Corecon como conselheiro efetivo do Corecon. Então você veja, eu passo 2 gestões de 3 anos, depois acharam que foi a melhor aquisição que eles fizeram, foi quando eu entrei. Logicamente, eu disse, vocês passaram na minha prova, porque se vocês fossem de problema ideológico, de tentar me pregar uma ideologia, eu não aceitaria. Mas vocês são sérios. Então, eu aceitei muito bem ser conselheiro do Corecon. Aí fui reeleito outra vez conselheiro do Corecon pela turma que teoricamente que eu tinha meu posto, né? Resultado, aí eu termino a minha gestão de 6 anos, aí é obrigado você a parar um período. Aí não foi a surpresa minha quando fazem uma reunião em 2013 e me nomeio conselheiro perpétuo. Então, eu sou conselheiro perpétuo do Corecon. Bem, aí também eu sempre fui do clube curitibano, de vários clubes, inclusive curitibano. Aí me convidam também para ser conselheiro do clube curitibano, conselheiro do conselho deliberativo do clube. Eu aceitei e foi uma gestão muito feliz, que foi a do Joaquim Miró Neto, a primeira gestão, e eu gostei muito da gestão dele, etc. Ele é uma pessoa séria, e passado 3 anos entra o segundo, que é o Abage Ferreira. E eu me convidou também para pertencer ao conselho, eu fiquei mais 3 anos, então eu já estou há 6 anos no conselho do clube curitibano. Bem, também eu faço parte de várias sociedades beneficentes do Paraná e faço parte da Socorros Necessitados. Dos Socorros Necessitados, eu também fui nomeado conselheiro também em 2011, uma coisa assim, e sou até hoje. Só que é um pouco difícil eu ir às reuniões da Socorro Necessitado, porque é meio longe, né? Mas eu sou conselheiro. Bem, além de tudo isso, o que eu escrevi de trabalhos, eu tenho obras publicadas, umas 20 publicadas, no setor sempre de economia e planejamento. Tenho pesquisas econômicas junto à Federação do Comércio, que eu fui consultor durante 18 anos da Federação do Comércio do Paraná. Peguei Guerra Rego, Osmário Zilli, vários outros também, mais 2 outros aí, da Federação do Comércio. O Guerra Rego, inclusive eu entrei com o Guerra Rego. Foi muito interessante, porque um dado dia eu trabalhava meio expediente na Pladep, e justamente eu não gostei de alguma coisa que houve lá. Aí eu disse, bem, mas se você quiser ganhar mais, você candidata a outra coisa, aí me disseram. Aí eu entrei na Federação do Comércio, apresentei meu currículo, e na Associação Comercial. A Associação Comercial me disse o seguinte, não, você vamos esperar, isso era uma quinta-feira, até segunda-feira eu te dou a resposta. E quando eu mostro para o Guerra Rego o meu currículo, ele diz, você quer entrar para consultor da federação? É já. Aí eu entrei na federação e o outro me chamou depois. Bem, mas aí eu agradeci muito a gentileza do presidente da Associação Comercial e fiquei na Federação do Comércio. Fiz vários trabalhos para a Federação do Comércio também, porque eu fui consultor econômico. Então,
Era cada instante um trabalhozinho e a federação aceitava. Por exemplo, uma vez a federação não queria que se aumentasse os salários dos funcionários da prefeitura. Aí eu cheguei para ele e disse para ele, não, mas o doutor Guerra, mas isso é bom para a federação, porque na hora que aumenta os salários da prefeitura, essas pessoas vão cobrar mais, vão comprar mais e vai dinamizar mais o comércio. Ah, mas que raciocínio interessante. E aceitaram também. E eu fui durante vários anos assessor do Conselho da Federação do Comércio. Criaram depois o COEP, o Conselho das Classes Produtoras do Paraná. Eu fui também consultor deles. Então, eu não posso me queixar, vocês vejam bem, que eu contei um montão de problemas, porque eu acho que devem ser esclarecidos. Outra posição também, eu me considero um dos indivíduos mais felizes do mundo, porque eu tenho uma família que funciona muito bem, com a minha esposa. Vocês vejam que todos os filhos meus entraram para a Universidade Federal sem fazer cursinho e na primeira vez entraram um em engenharia, 2 em direito e 2 em medicina. Quer dizer, cursos demandados. Graças ao que a Lígia, que era professora normalista, deixou de dar aula para cuidar da casa, porque um filho nasceu o segundo, 1 ano de diferença, né? Um nasceu em 5 de dezembro e outro em 24 de dezembro. Então era meio complicado. Então, quando chegou o segundo filho, a minha senhora pediu demissão das funções que ela gostava, né? E ficou em casa cuidando dos 5 filhos num prazo de 8 anos. Esses 5 filhos nasceram em 8 anos. E todos os 5 filhos entraram para a universidade, tiveram orientação de inglês, de francês, de música, um piano, de violino, etc. Cada um deles teve a sua função. Então, vocês vejam, embora eu tenha contado um montão de problemas, outra coisa também que eu não... Hein? Que eu não contei que no Exército, eu entrei para o Exército também. Para o Exército, eu entrei para o CPUR. Eu já tinha saído daquele emprego que o papai tinha me arrumado com uma pessoa que era séria e um pouco pão dura, né? E ele quis que eu continuasse com ele, mas como eu tinha que servir o Exército, eu saí. Então, eu entrei para o Exército e o papai estabeleceu como condição que eu entrasse para a cavalaria. Aí eu digo, papai, mas eu só vejo cavalo em desfile militar, eu não conheço o cavalo. Então eu expliquei para ele que infantaria equivale à cavalaria desmontada e vice-versa. A cavalaria equivale à infantaria montada. Uma chega mais ligeiro na frente de batalha, outra chega em seguida, né? Mas ambas são armas de guerra, de briga, né? Então o papai aceitou e eu entrei para a infantaria. Normalmente as pessoas que iam para a infantaria não pediam infantaria, era a segunda classificação. Digamos, a infantaria entravam 80, no CPR, que é o curso de preparação de oficiais da reserva, que agora acabou também, já não é mais. E entravam 80 do início da infantaria. Eram uns 3 ou 4 que pediam infantaria, o resto todos eram outras armas, mas que por classificação entravam para a infantaria. No 7º dia de aula, eu tive um problema com o chefe da arma, o Major Osh Pedra Pires. Ele deu o sargento Bom, que havia dado um comando, um descomando, e ele tinha um sotaque muito forte de eslavo. E todo mundo deu risada, e eu até não dei risada, porque o meu pai tinha sotaque.
Então, eu não achei nada de estranho o indivíduo dar uma ordem e dar um sotaque. E eu não dei risada. Agora, acontece que o major, que é comandante da arma, me olhou e disse o seguinte: o senhor aí saia de forma. Aí eu pensei que era o da direita, que era o primeiro da direita, porque era o segundo. Aí disse: não, o outro. Aí eu cutuquei o outro vizinho, né? Ele disse: o senhor que está cutucando os dois, saia de forma. E me diga, e eu apresentei, fiz continência, primeiro dia de fardamento, fiz continência, pé junto, etc. Aí ele me pergunta: por que o senhor deu risada? Aí eu disse para ele, eu não podia dizer que eu não dei risada. Todo mundo tinha dado risada, foi uma algazarra. Aí eu fiquei quieto e disse para ele o seguinte: não, professor, é que foi uma ordem, uma contra-ordem, então isso gerou um pouco... Aí eu afastava o pé, ele dizia: junta os pés, e não baixa a mão, continência. E eu firme. Aí ele chega e me diz o seguinte: o senhor, porque o senhor me explica a razão da risada. Eu digo: eu posso lhe explicar, é um aspecto psicológico. É uma ordem, uma contra outra, o aspecto psicológico às vezes faz isso. E disse: psicologia, isso não existe. Eu disse: tem pessoas ignorantes que pensam assim. Aí eu saí de forma, fui, porque era a saída do expediente, sabe? Era a saída já. Aí eu fui para o vestiário para me vestir. Aí chega o capitão. Diz: mas como o capitão, que depois foi a general, né? A general da ativa mesmo, a general Miranda. Ele chega e me diz: mas o que aconteceu, Ario, que você respondeu, ofendeu o major? Eu digo: eu não ofendi o major, foi que foi muita pressão. E eu disse para ele: se eu lhe contar que eu não dei risada para o capitão? Aí ele disse: não, mas você deu risada. Saiu. Saiu, veio um sargento iante da engenharia, que era antes do oficial, é o maior que tem, sargento iante, que é comando, de comando. Ele chega, ele fumava cachimbo, e ele chega e me diz o seguinte: eu tenho um convite do major comandante da arma de engenharia para o senhor ser transferido para a arma de engenharia, porque o senhor teve nota suficiente para entrar em engenharia. Eu ia fazer vestibular de engenharia. O senhor teve nota suficiente para entrar no curso de engenharia do Exército. Aí eu disse: não, eu tenho uma razão para ficar na infantaria. Eu tinha uma promessa com o papai de que ficava na infantaria, porque eu era cavalaria ou infantaria. Agora, dali a pouco eu mudo para engenharia. Aí ele disse: pô, professor, o senhor não sabe o que é o exército, o senhor não quer saber o que o senhor vai se incomodar aqui com o comandante de você sendo contrário, sendo contra você. Vamos para a engenharia. O major, que era o Luiz Carlos Pereira Tourinho, que depois você era aluno dele na engenharia, e você é um grande amigo dele mais adiante, depois que eu me formei, ele chega e me diz o seguinte: não, eu tenho a ordem do major para... Não, eu digo: não, eu fico na infantaria. Eu tive 2 anos de problema com o comandante. Várias vezes, inclusive, eu fazia continência para ele. Um exemplo só. Eu fazia continência para ele, ele não me respondia. Aí chega um dia que ele dava instrução geral, e ele chega e diz: eu quero lembrar os cadetes, porque ele chamava nós de cadetes, ele era carioca, e eu quero lembrar os cadetes que o ato da continência é um ato de disciplina militar. De maneira que, se um dos cadetes que estivesse formando esse ano não cumprir as normas da continência, eu ponho na cadeia. Bom, aí ele me disse aquele negócio, eu me levantei e perguntei para ele: major, qual é o problema de quando você faz continência e o superior não responde?
Era ele. Aí ele me diz o seguinte: não, mas aí não acontece nada para o superior. Eu digo: e fica assim? Aí ele passou, andou, tinha uma vara na mão, passou e me disse: é uma falta de educação do superior. Eu digo: muito obrigado, major. O dia seguinte me encontrei com ele na rua, fiz continência, ele respondeu. E isso aqui foi um exemplo. Eu passei 2 anos, se eu começar a contar aqui, vai acabar o tempo total aí de você até de sair daqui. Aí eu disse para ele, bem, para encurtar a história, chega no fim do ano, eu chego no CPUR para entregar uma muda de roupa que eles pediram que entregasse. Quando chegou lá, o sargento Iante da infantaria me diz: Ario, eu acho que você vai ser um espadinha. Eu digo: nunca que o major vai reconhecer, porque era a nota do comando que era dada pelo espadinha. Aí eu chego, falo com o que é capitão, foi capitão depois, mas era tenente na época, tenente Jansen de Mello, que está vivo até hoje, muito doente. Eu chego para ele me diz: Ario, eu vou te contar um segredo, mas você, por favor, não fala com ninguém, você é o espadinha. Pô, então a nota de comando daquele indivíduo que eu me dispus me deu a espada. A 5ª Região Militar me deu a espada, primeiro lugar da turma. E eu ganhei a espada. Então o resultado, você veja, eu sempre tive uma certa linha e não me arrependo da linha que eu tive. Porque essa linha, a linha certa, é sempre válida. É sempre válida. E você sempre será beneficiado se você seguir essa linha reta. Então essa linha é que eu aconselho a todos que sempre sigam. Bem, você veja, eu fui lembrado agora da Academia de Letras do Paraná. Eu faço parte da Academia de Letras do Paraná. Tanto que eu me atrasei um pouco hoje, justamente porque alguém da Academia de Letras me telefonou sobre uma eleição de um candidato, de 2 candidatos que se inscreveram, e o prazo não estava sendo certo, etc. E eu fiquei no telefone, até praticamente no horário, me atrasou até a chegada aqui, um pouco. Porque depois eu pedi para ele que eu tinha um compromisso com vocês e tinha que vir. Então, você veja, eu também nunca fui mais pela minha literatura de economia. Você veja, eu não sou poeta, não sou literário, mas eu escrevi muitos livros de economia. E por isso, um dado dia, me convidam para entrar na Academia de Letras, substituindo alguém que eu estimava muito, que era um parente, o Vasco José Taborda Ribas, que tinha morrido. Então dizem que eu vou substituir o Vasco. Bem, aí eu aceitei. E depois de um certo tempo eu entrei para a academia. Fui tesoureiro, fui não sei o que, sou tesoureiro da academia, tem umas coisas que eu luto contra também, né? Bem, mas vocês vejam, então eu defendo muito a retidão de comportamento ético das pessoas. Né? Por isso que me assusta ver o que está vendo agora aqui, que você puxa um fio e vem uma meada inteira. Né? É demais. Né? Então eu aconselho a todos que ouvirem essa minha gravação, esse meu depoimento, a serem corretos, seguirem a posição ética da vida. E que isso só traz a felicidade da pessoa. Bem, essa minha alegria que eu manifestei aqui deve-se também muito a uma convivência que eu tive com um artista paranaense chamado Teodoro de Bona. Teodoro de Bona foi um grande pintor. Se vocês analisassem a vida dele, ele foi prêmio de viagem para Veneza. Para Veneza, numa época em que também não se viajava tanto.
foi bolsista do governo do estado e depois ele permaneceu 10 anos em Veneza, tendo ganho diversos prêmios devido à sua arte. Quadro seu foi vendido para o rei da Itália, para a prefeitura de Veneza. Ele tem um histórico enorme. E não era só por isso, ele era uma pessoa de um caráter também magnífico, fora de série. O professor de Bona, eu convivia com ele praticamente todos os sábados para adquirir conhecimento sobre pintura e sobre arte, porque ele conhecia música, conhecia todo tipo de arte, era um senhor conhecedor. De arte brasileira, ele sabia tudo. De arte paranaense, então mais. Tanto que eu acabei insistindo para ele escrever, e ele acabou escrevendo até um livro sobre umas memórias sobre a arte no Paraná, em que ele chamou de pequena... Como é? Curitiba Pequena Montparnasse. Curitiba Pequena Montparnasse, foi o que ele chamou o livro dele. Até que eu fiz a apresentação do livro dele também, e fizemos, eu e a minha esposa, fizemos a correção do livro, de detalhes que ele tinha. Quando a pessoa escreve, sempre é bom o outro rever, né? Revimos o livro deles. Então, essa foi uma grande felicidade que eu tive na vida. Foi uma convivência durante anos e mais anos, durante quase que pode-se dizer, quase próximo de uns 20 anos. Outra felicidade minha são os netos que eu tenho, né? Todos esses filhos, a não ser os solteiros, o Dario é solteiro, o Augusto também é solteiro, mas os outros eu tenho 6 netos. O único problema é que eu não tenho nenhuma neta, mas tenho 6 netos, que são o Emanuel, o Gabriel, Murilo, e Lucas, Pedro Henrique e João Vitor. Todos um mais queridinho que o outro. Os 2 últimos ainda são bem crianças. Vai fazer 2 anos e o outro tem 5, 6 meses. Mas só homem, isso que dói um pouco. Mas, desde que eles façam por merecer, que sejam corretos, tenham uma posição ética também boa, eu estaria muito realizado com isso, né? Mesmo, quem sabe, depois que não estejam mais aqui. Então, para finalizar, então, vocês podem observar que eu sou uma pessoa muito feliz. Tenho uma família magnífica, uma esposa magnífica, filhos bons, netos ótimos. Então, isso tudo me fez eu ser um camarada feliz, justamente por ser ético e também, dentro dessa posição, e que também eu sugiro para que todos vocês tenham a mesma posição que eu tive. Primeiro, goste de arte, que a arte é gostosíssimo. Goste de antiguidade. Se eu não quero saber como se realiza quando você consegue um quadro ou uma peça nova, né? Olha, então, como eu desejo que todos sejam felizes, e que sejam felizes dentro de uma posição ética, eu finalizo aqui a minha exposição.